Mais um Desperta por aqui, sejam muito bem-vindas. Vamos embora? Olha só, a mensagem passada foi uma mensagem muito impactante na nossa vida, então assim, ó, gente, essa também é muito linda, mas acho que a da Esther vai sempre superar todas, porque assim, aquela história é muito linda mesmo. Mas hoje, gente, vai ser muito lindo, porque a gente vai falar do Vale de Ossos Secos. Essa história está lá no Antigo Testamento, e ela é passada durante o exílio. Lembra que o povo de Israel, eles se corromperam, e aí eles foram... Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e eles foram aprisionados, foram exilados na Babilônia por 70 anos. Mas quando a gente está vivendo um exílio, a gente nunca sabe quando vai terminar o exílio, né? Então, imagina como eles estavam no meio desse exílio. Emocionalmente quebrados, espiritualmente, então, afastados. Eles não acreditavam mais que Deus estava com eles, porque eles estavam passando por uma prisão muito grande, por um exílio muito grande. E hoje eu vou falar sobre o Vale dos Ossos Secos. Eu vou fazer o seguinte, tem gente que nunca ouviu essa história, então eu vou ler. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, muita gente está no celular e não vai conseguir, né? É Ezequiel 37, tá? Tá lá no Antigo Testamento. Então, o nome é O Vale dos Ossos Secos. Olha que lindo, presta atenção nos detalhes. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro, entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão retomar a viver? Poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então o Senhor me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Tirarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fazer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Eu já quero contar aqui o final da história para vocês. Sim, eles voltaram para a terra deles. Eles voltaram restaurados para a terra deles. E a Bíblia fala que nada se perdeu, principalmente lá em Esdras, eu acho tão lindo, que eles começam a colocar a lista de todas as coisas que tinham dentro do templo, para mostrar que nada se perdeu. Tudo que tinha no templo, que estava destruído, voltou para Israel. Olha só que lindo como Deus fez as coisas. Então, o final dessa história é um final muito feliz. Sabe, às vezes a gente está aqui vivendo o nosso cotidiano e eu
Eu acho que tem mulheres aqui, assim como eu, que muitas vezes a gente está cuidando da família, está trabalhando, está indo para lá e para cá, está dando conta de tantas coisas, que a gente nem percebe mais o vale que está dentro da gente, o vale de ossos secos que tem dentro da gente. Às vezes a gente está vivendo, de repente, um exílio, alguma prisão, às vezes a gente está se sentindo desestruturada, um osso em cada lugar, sobrecarregadas emocionalmente, se sentindo fracassadas, ou então, de repente, esgotadas, cansadas mesmo. E a gente não para olhar para esse vale. A gente não para olhar para esse vale. A gente vai confundindo o inimigo do jeito que dá, né, Mi? A gente vai sorrindo e vai passando e não entra em contato com vales que existem dentro de nós. Eu acho lindo nessa história, porque Deus trouxe vida dentro do vale. Ele não primeiro tirou do vale para depois trazer vida. A vida aconteceu enquanto estavam no vale. E pelo Espírito, Ezequiel ele tinha algumas visões. Quem era Ezequiel? Ezequiel era um profeta. E naquele tempo, o profeta ele era um mediador entre Deus e o povo. E Deus falava diretamente com Ezequiel. E ele falava por visões também. Então, Deus, em espírito, levou Ezequiel a esse vale. E era um vale de ossos. Às vezes a gente pensa assim, né? Onde Deus vai me levar? Nós, né, que temos um relacionamento com Deus, para onde Deus vai me levar? De repente, ele vai levar a gente para um lugar que a gente não queria muito ir, não. Ele leva Ezequiel para o meio do vale de ossos secos. E ainda mais ele fala, anda no meio desses ossos. Se movimenta aí dentro. E cada vez que ele chegava perto dos ossos, ele via que os ossos estavam secos. Tem tradução que fala que eles estavam sequíssimos. Fazia tempo que esses ossos estavam aí. Eu tenho certeza que o sonho da vida de Ezequiel não era ir para o meio do vale de ossos secos. Às vezes Deus vai nos usar para, de repente, também ir perto de pessoas que estão vivendo vale de ossos secos. Para ser palavra, para ser algum canal, instrumento na vida de pessoas que estão em vale de ossos secos. E muitas vezes nós estaremos nesse vale sendo os ossos secos. Então, tem momentos na nossa vida que a gente vai ser usada como canal. Tem momentos na nossa vida que seremos os próprios ossos. Eu não sei hoje em qual fase você está. Se a gente, às vezes, está para cá, para lá, e isso pode acontecer, né? Mas hoje eu quero falar que hoje Deus ainda fala. Ossos ouvem a voz de Deus. Então, olha só que lindo que acontece no próximo versículo. Deixa eu só voltar aqui. E aí ele pergunta assim, filho do homem, o que você acha? Esses ossos podem reviver? Filho do homem, o que você acha? Esses ossos podem reviver? Quando você olha para os ossos da sua vida, para as situações da sua vida, você olha e você vê o quê? O que você está vendo na tua vida? Há esperança? Você tem esperança? Será que esses ossos podem reviver? Mas olha só que lindo que Ezequiel responde. Eu responderia assim, ó, Ana Paula, ia falar, Senhor, pelo amor de Deus, faz reviver agora, o Senhor pode tudo. Senhora, se o Senhor começar juntando o fêmur, depois pega lá a tíbia, a fíbula, eu já ia querer contar para ele tudo o que ele pode fazer com aqueles ossos. Senhor, vai, basta uma palavra tua, levanta esse exército, porque ele podia fazer em uma palavra. Imagina, a gente dá dicas para Deus. Senhor, a minha situação é essa. Então, eu quero que o Senhor faça isso, faça isso, faça isso. E aí, ó, no meio disso, também trabalha na vida desse, para esse também ser impactado com essa situação. E, Senhor, olha, o profeta simplesmente fala, Senhor, tu sabes. Sabe o que significa essa frase? Senhor, tu sabes. É assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor faz. Todo poder,
toda autoridade, todo domínio estão com o Senhor. O Senhor é soberano. Eu estou vendo ossos secos. Tu o sabes. Aí achei tão lindo. Não é mesmo? Um profeta sendo tão submisso à vontade de Deus. Como que a gente tem lidado com as situações da nossa vida e quando a gente apresenta essas situações a Deus? Será que a gente está sendo arrogante? Mas aí Deus usa o profeta. Porque lá de cima ele precisava usar o profeta, ele simplesmente podia falar, né? Mas ele fala assim, o profeta profetiza, fala, declara. E aí, o que ele fala? O que ele fala? Exército levante? Ele fala com pessoas? Não. Ele fala, profetize a estes ossos. Osso tem ouvido? Eu fiquei pensando, osso tem ouvido? Ele declarou sobre os ossos. E é muito lindo, porque a obediência dele que precedeu a ação de Deus. Então, olha só, ó, primeiro Deus fala, ele ouve e ele fala. E aí ele ouve, obedece e Deus age. Será que nós estamos conseguindo ser sensíveis à voz de Deus? Ana, a Angélica está passando por uma situação. Manda hoje uma mensagem para ela. Eu quero que você fale isso para ela. Será que hoje eu tenho a sensibilidade de perceber o que Deus quer falar através de mim para alguém? Ele está confiando que a gente vai ser ouvido dele, escuta dele, para ele agir. Ele vai usar nossa voz, ele vai usar meu dedo mandando uma mensagem para a Angélica. Como a gente tem se deixado sermos usadas como canais na vida das pessoas que estão à nossa volta? Você já parou para pensar como você tem sido canal? Canal de cura, canal de restauração. Essa é uma história de restauração, em todos os sentidos. Nós somos chamadas para restaurar. E quando eu ouço ele falar, será que eu falo, e depois eu mando, Senhor, a mensagem para a Angélica? Espera só um pouquinho. Ou eu paro o que eu estou fazendo e falo, não, se o Espírito está falando aqui para mim. Gente, não é intuição. Tem gente que pensa, ai, tive uma intuição. Não é, o Espírito Santo soprando no teu ouvido. Como que a gente aguça essa sensibilidade? Leia a palavra. Sabe quem está falando? É a palavra de Deus. A palavra que saiu da boca de Deus para Ezequiel. Hoje, qual é a nossa palavra de Deus? Bíblia. A gente ouve a voz de Deus lendo Bíblia. Não é lendo um versículo no Holy Bible, não é? É lendo Bíblia. É deixando Deus falar no teu coração. Eu falo, gente, que a Bíblia é uma palavra viva. Eu leio a Bíblia inteira todos os anos. Cada vez que eu leio, eu vejo coisas diferentes. Por exemplo, nesse texto, quando eu comecei a estudar ele, eu estudei e vi uma coisa. Depois eu fui ler de novo. E fui ler de novo. E cada vez que eu lia de novo, o que acontecia? O texto me revelava mais coisa. Mas será que era eu? Então ele fala, o profeta obedece, Deus age. E aí ele começa a profetizar ossos, e aí começa um barulho. Sabe por quê, gente? Porque quando Deus começa a fazer ajustes, Deus organiza o caos, tá? Eu não sei se você está vivendo um caos na sua vida. Ele é o Deus que organiza caos. Sabe quantos ossos o ser humano tem? Mais de 200. E tem uns que são desse tamanhinho, tá? Que estão dentro do ouvido. E não tinha só uma pessoa lá. Era um exército de ossos. Ele organiza caos. Faz barulho, mexer em feridas. Faz barulho, mexer em algo que já está seco.
que a gente não quer mudar porque a gente nasceu assim, vai morrer assim, e ó, me deixa, esse pedacinho não mexe, Senhor. Eu sou assim, Senhor. Não, me submeter à tua vontade não, hein, Senhor, porque eu sou dominadora, eu sou controladora, não, 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 não. No meu casamento não mexe não, Senhor. Meu marido que está errado? Não, a minha amiga aqui. Mas Deus restaura. O osso começa a juntar com o osso. Depois vem tendão. Depois vem carne. Depois vem pele. Tudo restaurado. Tudo restaurado. Às vezes tem coisa na nossa vida que a gente fala, não tem jeito, o nosso Deus é o Deus da restauração. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele te formou no teu ventre, foi Ele que fez você do jeito que você é. E hoje Ele está falando, vou te fazer de novo. Não quero te ficar, eu não tô aqui, ó. Eu vou te fazer de novo. Ruptura do que era. É novo. Povo de Israel, eu sei que vocês estão achando que vocês estão aí, desamparados. Mas veja aqui no texto, quantas vezes que eu te chamo de povo meu, eu não te esqueci no exílio, eu não te esqueci nas suas noites escuras, eu não te esqueci nas suas lágrimas, eu não te esqueci enquanto você não achava chão, enquanto você estava longe da sua terra, longe da sua casa. Eu não esqueci de você. Mas eu sou um Deus de processos e de etapas. Eu não vou fazer assim e vou fazer você virar um exército. Eu vou etapa por etapa. Primeiro vem osso, depois vem tendão, depois vem carne, depois vem pele. Mas ainda não tem vida. Ainda não tem vida. Sabe por quê? Porque a gente é só um conjunto de ossos e de tendões e de carne e de pele. Se ele não soprar vida. Gente, todo mundo é criatura de Deus. Ele criou todo mundo. Mas quem resolve falar assim, Senhor, vem dentro de mim, coloca o teu Espírito Santo, se torna filha. Não é mais criatura, é filha. E aí eu achei tão lindo, porque o que ele foi fazendo? Ele foi falando assim, é por fora, é estrutura, é por fora. Mas quando ele fala sobre espírito, ele fala, colocarei dentro de vocês o meu espírito. E sopra 4 ventos. A gente está falando aqui, tem quase todas as regiões do Brasil aqui. Esses ventos estão vindo de todos os cantos do mundo, dos 4 pontos cardeais, para mostrar que há plenitude no espírito. Só quem tem o Espírito Santo tem plenitude total, tem abundância total, preenche total, tem vida de verdade, vida abundante de verdade, é o Espírito Santo que dá. Senão a gente vai continuar, cuida das crianças, pega na escola, vai no trabalho, volta, lava a louça, próxima comida, supermercado, vai marido, mulher, igreja, a gente trabalha. Quanto que a gente tem buscado o Espírito Santo de Deus? E ele sopra a vida. E assim que o Espírito entra nessas pessoas, elas se levantam. Primeiro Deus restaura cada uma individualmente. E depois elas se tornam um exército. Sabe por quê, gente? Lá, na época de Israel, ossos abertos assim, significava vergonha, significava destruição. E quando Deus vem e restaura ossos, ele está falando assim, eu restaurei para você testemunhar. O que era vergonha para você, agora não é mais. Eu vou te levantar, mas eu não vou te levantar direto na montanha, eu vou te levantar onde você está, dentro do vale. Dentro do vale. Hoje eu creio que Deus está trazendo vida aqui para as nossas vidas. Às vezes tem gente aqui que está em momentos de eu sou essa pessoa de Deus que estou profetizando vida, que estou profetizando o Espírito Santo. Mas deixa eu falar uma coisa, em nenhum momento, mesmo que você seja usada, presta atenção, mesmo que você seja usada por Deus,
para você levar vida para alguém. Em nenhum momento entenda que é sobre você. É Deus através de você. Não deixa teu coração pegar essa soberba, falar, eu... Cara, um dia você é profeta, outro dia você é osso. É osso. Então não deixa esse egocentrismo, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir através de você, é sobre Ele, é para Ele. Mas que hoje vem aqui, soprar esse Espírito Santo, trazendo vida, te levantando, fazendo você olhar para frente, fazendo você voltar para a tua terra, para a tua pátria. Sabe qual é a tua pátria? Qual é a tua casa? É o coração do Pai. Deixa eu falar uma coisa, o maior vale que já existiu foi o vale daquela cruz. Naquela cruz foi o maior vale que Jesus viveu. E por causa daquela cruz, hoje a gente tem vida. A gente tem vida. Ele falou, eu vou soprar vida. Ele soprou vida em Lázaro, ele ressuscitou Lázaro. Soprou vida em Adão, soprou vida no vale, soprou vida em Lázaro. E Jesus agora está ressurreto. Ele está soprando vida aqui. É esse Deus que está soprando vida aqui. Amém? Você crê nisso? Que hoje você deixe o fluir do Espírito Santo através de você. Que hoje realmente Deus possa declarar aqui vida para todas nós, para todas nós. Ele é o Deus de restauração total, Ele é o Deus de restauração física, restauração emocional, restauração espiritual. O povo nunca mais fez idolatria, porque nunca mais eles se separaram de Deus assim, desse jeito. Eles não precisaram mais do exílio. A gente está vivendo exílios para a gente aprender, gente, aprender a adorar a Deus, a buscar a Deus. E que assim seja nas nossas vidas. Mi, vamos cantar uma música? Amém, meninas. Esse Deus é muito bom. Que assim seja nas nossas vidas, que Ele siga nos capacitando. Senhor, recebe nosso louvor e nossa adoração no dia de hoje. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus.
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Um capítulo antes, Deus fala assim, olha: então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e farei. Que lindo! Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que deixem de sofrer vergonha entre as nações por causa da fome. Que lindo! Que lindo! Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer porque a gente realmente não é merecedor de nada disso. Mas a tua graça, a tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor, tu sabes. E o Senhor respondeu para a gente um grande sim hoje aqui, falando: eu quero, é claro que eu quero te restaurar, eu quero, claro que eu quero soprar vida sobre você, eu tenho planos para você, eu tenho planos de fazer o bem, eu tenho planos de te restaurar, eu tenho planos de vida para você. Não desista, minha filha, não desista, minha filha, continua olhando para mim. Não é porque você está exilada que eu estou longe de você. Eu estou perto de você, não deixa a indiferença, a apatia me afastar de você. Me perceba ao teu redor, que você possa ouvir o meu falar, ouvir a minha voz, e que você seja a boca, seja a minha mão, seja meus braços, meus pés, por onde vocês pisarem. Eu vou restaurar tudo, eu estou com você todos os dias da tua vida, eu vejo o seu vale, eu vejo o teu interior. Para mim, você não consegue disfarçar, porque eu estou com você todos os dias. Sou eu que enxugo as suas lágrimas. Sou eu que te sustento quando as suas pernas perdem as forças. Continua se entregando para mim, eu vou continuar soprando vida e te levantando. Que o Senhor te use para a honra e para a glória dele, onde vocês tocarem. Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada por mais esse desperta. Obrigada, Jesus. A gente quer realmente estar submissos à tua vontade. Nos perdoa por tanta arrogância, por tantas vezes a gente achar que a gente sabe mais do que o Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Mas vem trabalhar no nosso coração, dá um novo coração, um coração de carne. A gente quer uma pele sem manchas mesmo, uma pele perfeita para nos apresentar diante de Ti, Senhor. Como um sacrifício vivo, santo, a gente quer realmente nos separar para Ti, Senhor. Obrigada por essas mulheres. Obrigada, obrigada, obrigada. Hoje a gente sai daqui de ossos secos, mas agora levantadas como um exército, para poder testemunhar de tudo que o Senhor está fazendo hoje aqui, vai continuar fazendo através das nossas vidas. Obrigada, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém.